E pois é, galera, o debate entre nerdolas e lacrolas não para de render repercussão e coisas que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa ficar ligado para entender o que está acontecendo nesse momento e como que é importante a gente ter a mente aberta ao diálogo, porque a gente está passando por um momento de transição. E é interessante, pessoal, que o Pablo lá do Quatro Coisas, de quem eu sou muito fã, já falei aqui várias vezes, inclusive já troquei uma ideia com ele, um tempo atrás mandei um exemplar do meu livro também, que ele anunciou no programa dele. Ele, pessoal, falou confessadamente que ele é um cara de esquerda, embora lá no debate do Vilela, ele, assim como o Loquia e o Luiz, não quiseram se identificar como os lacrolas, né? Mas eles apresentaram ali uma visão ponderada. O Pablo admitiu aqui nesta live, que foi a live de ressaca, né? Ele fazendo comentários da live do debate, além do vídeo que ele falou, né? A respeito de como tinha acontecido aquela conversa e tudo mais, aquele podcast. Nessa live aqui, o Pablo falou e se posicionou com todas as letras que ele é de esquerda. E por que isso é importante, Saulo? Você pode me perguntar. Galera, é importante porque nós precisamos conversar com pessoas de esquerda. Nós, nerdolas, não podemos ser extremistas, porque senão a gente está sim se tornando aquilo que a gente jurou destruir. Então, se quando a esquerda perseguia sistematicamente os conservadores, né, vilanizava, colocava discurso da direita na boca de vilões, como fizeram em The Boys, por exemplo, ou como Wagner apontou lá no debate, quando aconteciam as demissões, né, e quando pessoas que eram mais conservadoras eram impedidas de fazer o seu trabalho. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui são dados. Além do que também a gente viu isso repercutido nas obras, né? Se a gente criticou todo esse tipo de coisa e a gente fala que defende a liberdade de expressão, a liberdade de expressão tem que ser inclusive para pessoas de esquerda. E eu, falo mais uma vez, sou um grande admirador do trabalho do Pablo, já acompanho ele há uns 10 anos e ele é um cara de esquerda. E aí eu pergunto para vocês, tem algum problema nisso? É claro que não. Por isso que eu quero aqui trazer essa análise e os meus comentários. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até você, Pablo, mas caso chegue, né, está aqui a minha repercussão, os meus comentários, e eu já adianto, já dou essa introdução de que a gente precisa estar aberto à conversa, assim como o Pablo falou. A gente não pode ir para o extremismo e também nem para generalização, de falar que todo esquerdista é censurador e tudo mais. A gente tem que conhecer, porque como eu sempre falo aqui neste canal, o mundo é mais cinzento do que nós gostaríamos que ele fosse, tá? As coisas não são preto no branco, não são fáceis de resolver, não são tranquilas. As coisas são complexas, o mundo é complexo. Então nesse vídeo aqui eu vou repercutir com vocês, embora eu já soubesse o posicionamento do Pablo, justamente por acompanhar ele há muitos anos, né? Saber o que ele pensa, as vertentes, as críticas, os posicionamentos que ele tem, com os quais eu não concordo muitos, mas agora ele está realmente falando sobre isso. Vem comigo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque nós estamos sempre aqui acompanhando o mundo da Marvel, DC, filmes, séries polêmicas, essa questão nerdola, lacrola, militância woke, falamos de tudo isso aqui. Se inscreva, você vai ser muito bem-vindo, beleza? Mas pra mim a desarmonia, o conflito, é a coisa... Nossa, eu sei que muita gente aqui vai comentar aqui e falar assim, Pablício, eu também me sinto assim. Só uma contextualização aqui, né, pessoal? Já tem mais de 13 minutos aí da live, eu não vou reagir à live inteira, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, não é o objetivo. É focar nesse trecho aqui, ele tá falando da desarmonia, que ele não gosta, né? Ele não gosta dessa questão de estar entrando em conflito, de discordando, de ter combate. O Pablo não é um cara combativo, ele tá falando justamente disso, né? Por isso a questão da desarmonia, como ele tá falando aqui. A desarmonia pra mim é a pior coisa que existe. Ah. E é por isso que em 25 anos de internet, desde o meu primeiro blog, eu jamais fabriquei uma treta, e não tive realmente uma treta oficial. As pessoas que eu conheci, que me decepcionaram, que eu tive algumas, né, que eu coloquei... Né, Castanhari? Caramba, hein? Eita, isso aqui foi, né? Não foi nenhuma indireta, né? Isso aqui foi direto ao ponto. Mas enfim, tu tá falando sobre essa questão de não ficar puxando treta e tudo mais, né? Treta com alguém, pessoal. O que eu faço aqui, por exemplo, é analisar as tretas e deixar a minha opinião. Agora que eu tive uma treta pessoal com alguém, eu não tive. E espero não ter, né? A gente tá na internet, a gente tá na chuva pra se molhar. Mas eu realmente espero não ter. Que, assim, não é mais meu amigo, né? Eu não tenho mais relação com essa pessoa. Não teve uma treta visível nas redes sociais. Eu nunca tive esse princípio, que eu acho que consome a gente também. Isso é verdade, consome a gente também. E isso que eu nem sou um canal tão grande e nem tenho tanto tempo de estrada assim. Mas, por exemplo, eu não utilizo o Twitter, viu, galera? Eu não utilizo o Twitter, o X, porque
eu acho que é um ambiente muito pesado, cara. É muita gente falando muita coisa. Eu entendo, assim, a relevância e a importância. Tem toda a questão aí de censura, né? E da manifestação das pessoas se opondo, não aceitando. Como a gente tem, né? Todo esse desdobramento aí do Elon Musk e tudo mais. Mas eu não curto usar. Eu tenho uma conta, eu dou uma olhadinha, às vezes, em alguma coisa ou outra, mas é bem raro. Eu prefiro focar em menos coisas, sabe? Senão a gente fica meio louco, a gente fica intoxicado. Ou como o termo que eu gosto de usar, que é infoxicado, né? Intoxicação por excesso de informação. Então eu concordo com o Pablo, não faz bem pra gente não. No caso aqui específico, a treta, né? E é facinho você arrumar uma treta na internet. Gente, eu não quero ser reconhecido pelas tretas que eu faço. Eu quero ser reconhecido pelo entretenimento, pelo divertimento e pela informação que eu trago para vocês. Esse é meu princípio. O quanto de diversão eu consigo trazer para vocês. Isso aqui é bom e eu entendo, né? Inclusive, nesse canal aqui, eu já tentei muito disso. E às vezes deu certo e às vezes não. E o que tem dado certo é eu me posicionar com mais afinco. Então, eu vou continuar fazendo isso. Afinal, isso aqui requer tempo, né? E energia e disposição é um investimento. Eu não consigo, eu acho que muito também por causa da saturação do nosso nicho nerd, eu não consigo ser 100% focado no entretenimento sem abordar as polêmicas, abordar as pautas, né? Mas aí eu junto tudo. E diferente de alguns colegas nerdolas, eu procuro ir a fundo nos quadrinhos, no conhecimento para me embasar e não ficar dando opiniões sem embasamento, né? E nessa diversão, eu colocar assim, gotas de informação, de coisas que vocês precisam saber. Até um pouco pretensioso, mas vocês precisam saber disso. Mas é verdade. As análises do Pablo sobre rumores são muito boas. Muito boas. Tem a questão do clickbait, né? Porque tem gente às vezes que reclama de clickbait aqui nos comentários. Mas é assim que funciona, meu amigo. Entre milhares de opções, você tem que se destacar de alguma maneira. O ruim do clickbait é o que engana as pessoas. Agora, se você faz um título, uma thumbnail para chamar a atenção das pessoas, isso faz parte. Você tem que chamar a pessoa para dentro do seu vídeo. Agora, o que você vai contar, o que você vai falar, né? Isso é o que realmente importa. Né? Então, mentir, claro que a gente é contra, mas chamar a atenção de uma maneira criativa, de uma maneira muitas vezes até alarmante e sensacionalista, a gente precisa fazer, faz parte do jogo, né? É que eu vejo tanta coisa maluca, cara, muita bobagem, fake news e tal, os caras tentando enganar vocês, os caras tentando tratar vocês como um gado de clique, que eu me sinto na obrigação. Tem um comentário aqui, eu acho que o maior problema dessa insurgência da galera nerdola foi um revisionismo bonito que eles fizeram, especialmente no caso do Falcão como capitão. Isso aqui eu já falei bastante disso, né? Só um adendo aqui, né? Eu já falei bastante disso. Eu procurei o equilíbrio, né? Eu não parti para essa loucura de falar que é capitão censura, lacração, blá blá blá. Já falei muito disso, né? Os nerdolas se queimaram muito por causa disso, inclusive. Ação, como se fosse para mim mesmo, de tratar vocês com o máximo de respeito. E falar, olha, o motoqueiro fantasma vai voltar, mas só que não. E eu tô falando que o motoqueiro fantasma não vai voltar tem 6 anos. Então, isso realmente acontece muito, né? A galera fala muita coisa louca e o Pablo, é isso que eu falo, a gente tem que reconhecer, ele faz um trabalho excelente, sim. Opa, tem o comentário desse Mark aqui, ó, sou nerdola mesmo, mas gostei de você no debate, Sr. Fantástico. Muito educado, mostrou teu ponto de vista, fiquei feliz em ver você lá. Tá vendo? É isso, galera. Vamos conversar, entendeu? Vamos trocar ideias. Qual que é o problema? Eu tô aqui pra tratar vocês com o máximo de respeito, porque eu sou pessoa pra internet. Tem isso também, eu sou jornalista. Então eu tenho uns princípios... Olha lá, jornalista, né? Antes dessa doideira, dessa obsessão do like. E esse é o segredo do meu fracasso. Eu penso em escrever um livro assim, O Segredo do Meu Fracasso. Poxa, Fabrício, aí não dá, né? O segredo do meu fracasso, eu estar 25 anos na internet e não consegui ficar rico ainda. 25 anos na internet e não consegui ficar rico. É o que eu comentei aqui com vocês, né, galera? Eu nem sabia que ele ia falar isso aqui. Eu já tinha visto um trecho da live, que é o que eu quero analisar aqui com vocês, o principal, né, o core desse vídeo. Mas isso aqui eu não tinha visto ele falar, não. Mas é verdade, né? Se você comparar com o Peter, por exemplo, que eu admiro bastante, mas ele é um cara que eu acho que nos últimos anos ele até tem tentado pegar mais leve, mas no geral já fez muito, mas muito clickbait, muito vídeo raso, muito vídeo sem embasamento. O Pablo tem a sua razão aqui. Eu não consegui ficar rico ainda. Sem embasamento eu quero dizer assim, nas fontes mesmo, né? Ele surfava na onda de vazamentos e rumores e apontava como que as coisas realmente iriam acontecer, né? Baseado em teorias e que não significam que realmente iriam acontecer, né? Mas aí ele produzia os vídeos lá e tinha milhares de views, né? É complicado esse jogo, galera. Desgasta, não é fácil não. Mas no final a gente gosta, né? Então... a gente gosta de falar desse assunto, a gente gosta de estar nesse meio, consumir esse tipo de coisa, é complicado. Eu respeito meus inscritos, respeito meus leitores, respeito meus ouvintes. Eu respeito a inteligência deles. Eu deixo eles pensar por si próprios. Eu nunca me vendi por ideologia política.
Eu tenho a minha ideologia Aí, agora vem. Eu tenho a minha ideologia política. Eu nunca me vendi, mas eu tenho. Agora vai vir, hein? Agora vai vir. política. Eu sou um homem de esquerda, todo mundo sabe. Ó lá. Eu sou um homem de esquerda. Sou um homem de esquerda, hein? Todo mundo sabe. Eu já sabia, mas eu nunca tinha visto você, Fabrício, falar com todas as letras. Qual o problema? E sou trotskistinha, o que o pessoal da extrema esquerda me sacaneia. Um professor meu falou assim, você é trotskistinha, você é conciliador, você opta pelo diálogo. Olha lá. Isso aqui é muito bom, pessoal. Presta atenção, tá falando Trotskinha. Eu acho que aqui é uma referência ao Trotsky, né? Lá da União Soviética, que tinha esse viés mais conciliador e não era um extremista igual o Stalin. Embora ainda assim um esquerdista, né? Mas, como ele falou, até a própria extrema esquerda critica o Trotsky, né? E ele foi perseguido pelo próprio Stalin, né? Inclusive esse livro aqui, ó, 1984, que muita gente gosta, do George Orwell, o pessoal da direita fala muito dele, né, por causa da perseguição e da censura que a gente vive hoje em dia, por parte de um lado, né, quem nega isso está negando a realidade, sinto muito, mas o George Orwell era um cara trotskista, né, que a gente pode falar, seguia Trotsky, ou seja, ele era de esquerda, só que ele era contra o extremismo do Stalin, né, mas isso não significa que ele esteja certo, né, mas a gente pode discordar, mas é o que o Pablo está falando, o diálogo, né, isso é muito importante, isso é muito bacana. Vamos ouvir de novo aqui, ó. Da extrema esquerda me sacaneia, um professor meu falou assim, você é trotskistinha, você é conciliador, tá vendo? Você opta pelo diálogo. Eu opto pelo diálogo, eu sou conciliador. Tá vendo? Sou conciliador, ele admitiu isso. E agora, pessoal, puxando essa mesma análise que ele fez sobre si mesmo, eu puxo pra mim. Eu sou um homem de direita, conservador, e tem gente da direita que vem me chamar de isentão, né? Ou de lacrola, gente. Tem gente que me chama de lacrola. Aí eu falo, como que eu vou defender e concordar com um cara e falar que a Liga Nerdola tá sempre certa quando vem um maluco da Liga Nerdola e... Não do produtor de conteúdo, tá? Eu digo da Liga Nerdola, que se diz anti-woke, anti-lacração e tudo mais e que segue o pessoal. Quando vem uma pessoa assim e não tem a capacidade de interpretar um vídeo, o que eu falei, o que eu apresentei, o que eu argumentei, a pessoa só fica falando, mano, é lacrador, você tá triste porque a série não tem lacração, você é um lacrola. Mano do céu, cara, olha o nível, né, de arrogância e ignorância, mais importante ainda, o nível de ignorância dessa pessoa. Galera, eu tive que ler o comentário, faz o eu já ouvi isso aqui, faz o L, só porque eu tenho uma visão ponderada, entendeu? Isso é muito louco, cara. É muito louco. Vocês veem como nenhum extremismo presta? A gente tem que prestar muita atenção nisso, galera. É um terreno muito perigoso. O cara falou, faz o L. Claro, ele não me acompanha no meu Instagram pessoal, né? Que eu sempre posto lá críticas destrutivas ao governo Lula, né? Tanto que eu fiz campanha contra esse cara em 2022. Mas não, né? Os caras, eles só têm uma lentezinha. E depois quer reclamar de esquerdista. Mas é o outro lado, né? É o outro lado da mesma moeda. Complicado. Né? Eu não estou aqui pela revolução. Respeito todos os meus colegas, de um lado, do outro. Olha lá. Mas você é um isentão? Não. Eu sou social-democrata. Ah, isso aqui é muito bom, cara. Eu não sou isentão, eu sou um social-democrata, mas eu respeito meus colegas de um lado e de outro. Isso é essencial, galera. Porque talvez o Pablo tenha dificuldade em reconhecer isso, mas o que a gente vê é uma constante desumanização da direita, né? As pessoas tratam os conservadores... pode ver, a mídia, 99,9% das vezes, isso aqui é estatística Saulo Fontes, né? Eles falam a extrema direita. É muito difícil você ver a mídia mainstream falar direita. Quando é esquerda. Agora, direita é sempre a extrema direita. O Pablo aqui tá falando, né? O pessoal da extrema esquerda. Mas você vai para uma CNN, Globo News e tudo mais, e é a extrema direita. Por quê? Extrema tem essa conotação negativa. É absurda, é extremista, é fundamentalista. E aí, com isso, né? Inclusive a taxação de nazi, né? Que você coloca nos seus rivais políticos, você desumaniza. Por quê? O Bigodinho, né? O Ri, vou tentar não falar o nome dele aqui, é o vilão da humanidade, que tem um consenso que todo mundo odeia. Pelo menos, sei lá, a maior parte da população, né? Eu espero. Mas, quando você coloca isso e fala, não, eles são nazis, acabou. Porque quem quer ficar do lado de um nazi? Por exemplo, se você pega The Boys, né? The Boys, a galera que é vilanesca, o Homelander, os apoiadores dele, né? O Capitão Pátria, os discursos deles, as coisas que eles falam, são discursos conservadores. Então, embora a série seja muito bem produzida, muito bem, tem um elenco muito bom, né? Os atores atuam muito bem, embora tenha esse lado, mas a mensagem de The Boys é muito perigosa, porque eles colocam os conservadores nesse espectro de que são seres repugnantes.
Por exemplo, todo mundo quer que o Homelander morra, né? Todo mundo odeia esse cara. Se não odeia, tem alguma coisa muito errada com a pessoa, né? Se ela acha que ele é, na verdade, um grande herói. Mas assim, no geral, as pessoas odeiam o Homelander, né? Podem gostar da atuação, do desenvolvimento do personagem por causa do storytelling, mas as pessoas odeiam o Homelander. Ele é uma pessoa abjeta, né? Um ser repugnante. Mas ele representa os conservadores, porque quem está fazendo a série é woke. Então essa desumanização é muito perigosa e vem acontecendo com frequência nas últimas produções. É isso que a gente fala. Mas a gente não pode fazer a mesma coisa com o pessoal da esquerda. E eu concordo totalmente aqui com o Pablo, né? Eu respeito a galera de um lado ou de outro. Se eles vão me respeitar ou não, aí o problema é deles, como tem gente que não respeita. Mas aí eu vou manter aqui a minha postura, né? O Pablo tá certo, cara. Sou social-democrata. Dos mais trotskistas possível. Dos mais conciliadores possível. Essa é a minha posição. Depois de dos mais trotskistas possível, eu sou conciliador, eu sou aberto ao diálogo. É isso. É isso. Muitos anos, entre idas e vindas, e achar que é assim, achar que é assim. Hoje, no alto dos meus quase 50 anos, a minha posição é essa. Eu sou um social-democrata, fundamentalmente democrata, e que acho que o capitalismo precisa de ferramentas de diminuição das desigualdades que o próprio capitalismo cria. Então, fechou. É a opinião dele, podemos discordar ou concordar, né? Mas a gente tem que estar aberto ao diálogo. Então, Pablício, se você está vendo isso aqui, gostaria de dizer mais uma vez que eu concordo com você, que você está certo. Tenho minhas divergências, mas você está certo nessa questão de estar aberto ao diálogo. Parabéns para você e quero deixar aqui um apelo aos colegas nerdolas. Eu acho que a gente tem que começar a promover coisas igual o Vilela promoveu. Vamos sentar e falar, ó, eu penso X e esse cara aqui pensa Y. Vamos conversar, vamos tentar chegar numa conclusão, vamos tentar resolver esse problema, né? Se é que a nossa opinião realmente vai impactar as grandes indústrias aí do cinema, ou mais especificamente nerds, né, de Marvel e DC, a gente sabe que impacta com o poder da internet. Então bora, galera, bora conversar, vamos ser abertos ao diálogo. Mas então, esse aqui é o meu comentário sobre o vídeo do Pablo, lá do Quatro Coisas, ele admitindo que é de esquerda e como que a gente tem que se posicionar em relação a isso. Essa é a minha opinião, quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Comenta aí embaixo, porque o seu comentário vai ser muito bem-vindo. Se você for um maluco extremista de qualquer lado, você só vai ser ignorado, às vezes eu mando um beijinho, bem sarcástico mesmo, um emojizinho de beijinho pra você, ou se for demais eu só vou excluir, tá bom? Então nem perca o seu tempo. Os comentários são pra gente conversar e trocar uma ideia numa boa, beleza? Lembra você mais uma vez que você pode ser um membro desse canal e receber benefícios exclusivos. Então clica aí e seja membro, confira as opções que você tem, escolha a que melhor se encaixa pra você e vem fazer parte da nossa comunidade. E é isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.